Olá, essa é a segunda aula do componente curricular de Dinâmica Clássica e Tecnologia. Na aula de hoje, nós vamos estudar sobre referenciais iniciais, momento linear, colisões e as aplicações das leis de Newton. Nessa primeira parte, no primeiro vídeo, nós vamos focar no estudo dos referenciais inerciais. E o que são esses referenciais e como que nós podemos entendê-los? As leis de Newton, elas são válidas nos referenciais inerciais. Se a gente se lembrar da definição da primeira lei de Newton, ela diz que um corpo em movimento, né, em movimento retilíneo uniforme, ele tende a permanecer nesse mesmo movimento se nenhuma força agir sobre ele. A mesma coisa acontece em um corpo que esteja parado. Né? Se ele não tiver nenhuma força agindo sobre ele, ele vai continuar parado. Essa lei de Newton também é chamada de lei da inércia. Basicamente, ela vai dizer que se nenhuma força externa atuar sobre um corpo, ele vai manter o seu estado de movimento. A gente pode reescrever essa lei de Newton definindo, a partir dela, um referencial inercial. A gente pode escrever isso da seguinte maneira. Se um corpo não interagir com outros corpos, é possível identificar um sistema de referência em que esse corpo tem aceleração zero. Se não há nenhuma força externa de interação entre os corpos, esse corpo está no referencial que não sofre aceleração, porque não há nenhuma força agindo sobre ele. De forma que nós temos o chamado referencial inercial. Para a gente ter alguns exemplos do que é um referencial inercial, vamos imaginar algumas situações. Se imagine então um objeto dentro de um veículo que está em movimento. Esse movimento é um movimento constante, velocidade constante, andando em linha reta. Esse objeto então, em relação ao veículo, ele está no referencial inercial, ou seja, nenhuma força externa está agindo sobre ele e não vai haver nenhuma mudança no estado de movimentação desse corpo. Agora a pergunta é, o que ocorre se esse veículo parar bruscamente? O que aconteceria num caso desse? Num caso desse, nós teríamos forças agindo, forças externas agindo sobre esse corpo, e esse corpo agora sentiria um tipo de aceleração. Nesse caso, uma aceleração negativa, de frenagem. E esse corpo tentaria continuar em movimento, enquanto que o próprio veículo ficaria parado. Nesse caso, o veículo agora não é mais um referencial inercial, porque ele está sofrendo uma aceleração. Nesse caso, esse veículo ele vai sofrer ele vai ser um referencial acelerado, um referencial não inercial. A mesma coisa ocorreria se esse veículo fizer uma curva. Se ele mantiver a mesma velocidade, mas a partir do momento que ele possa fazer um trajetório curvo, ele vai sofrer uma aceleração centrífuga, uma aceleração centrípeta, aliás, e uma força centrífuga vai agir sobre esse corpo, fazendo com que ele tende a manter seu movimento em linha reta, enquanto o veículo agora está mudando de direção. A gente pode pensar também a melhor aproximação que a gente tem para o referencial inercial é quando a gente tem um objeto se movendo em velocidade constante em relação a estrelas distantes. Ou seja, se a gente imaginar a Terra se movendo com uma velocidade constante em relação a essas estrelas distantes, muito longe, ela pode ser considerada como um referencial inercial para esses casos. É claro, a Terra ela não é um referencial inercial porque ela está em rotação. Se ela está no movimento de rotação, esse processo de rotação faz com que ela tenha então uma força centrífuga e forças de Coriolis. Essas forças serão estudadas com mais detalhes nas próximas aulas. Mas para uma série de coisas, agora a gente pode imaginar a Terra como um referencial inercial para a gente, né, no ponto de vista de corpos que estão aqui se locomovendo de forma próximas uns dos outros na superfície da Terra. É importante a gente salientar, né, que a descrição de um referencial, e nesse caso de um referencial inercial, ele apresenta para a gente a possibilidade de aplicar as leis de Newton e estudar isso dessa forma. Então nós estamos começando essa aula de hoje estabelecendo quem são esses referenciais, estabelecendo que o objeto em estudo, juntamente com
o referencial que a gente está utilizando, eles devem estar de forma inercial, ou seja, eles não vão estar acelerados um em relação aos outros, para que isso não influencie no que a gente está estudando. Então, esse é um ponto de partida para a aula de hoje, e a partir daí nós vamos aplicar as leis de Newton em sistemas em sistemas de referencial inercial, naturalmente, e aplicar isso para colisões, para movimentos pendulares e conservação do momento, e introduzir esses conceitos de forma mais estruturada para as próximas aulas.